Olá pessoal, me chamo Jonas Miguel, sou estudante do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes e estarei iniciando o podcast sobre o pré-modernismo. E junto comigo está a aluna Maria Eduarda, que estará dando continuidade logo em seguida. Em 1922, na Europa, o período em que antecedeu o modernismo foi marcado pela tensão política entre os países imperialistas e pelo surgimento dos movimentos de vanguarda. Já no Brasil, a proclamação da República, o surgimento das favelas e a Guerra de Canudos são alguns fatos históricos que levaram os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas e políticas em suas obras. Por ser um período de transição, o pré-modernismo apresenta traços de estilos do século XIX. O pré-modernismo é como ficou conhecido o período literário brasileiro, que vai de 1902 até o realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Além disso, é marcado por um nacionalismo crítico, ou seja, sem idealizações românticas. Desse modo, autores como Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato mostraram, em prosa, um Brasil sem retoques, enquanto o poeta Augusto dos Anjos revelava sua descrença na espécie humana. Agora, eu vou dizer algumas características do pré-modernismo. O pré-modernismo não é considerado um estilo de época, pois apresenta uma multiplicidade de temáticas. É entendido como um período literário brasileiro que faz a transição entre o simbolismo e o modernismo. Por isso, é possível encontrar nas obras dessa época características de estilo passados, como parnasianismo, realismo, naturalismo e simbolismo. Assim, estão inseridos nessa fase os livros publicados entre 1902 e 1922. No mais, os autores desse período imprimiram em suas obras elementos que prenunciam o modernismo, tais como nacionalismo crítico, realismo, crítica social, política e econômica. Portanto, a obra inaugural dessa fase é Os Sertões, de Euclides da Cunha, em que o jornalista mostra não o lado dos vitoriosos, mas dos revoltosos da Guerra de Canudos. Em Portugal, durante esse período, o simbolismo ainda estava em voga. Iniciado em 1890, teve seu fim em 1915, quando o modernismo português foi inaugurado. Produziam nessa época, portanto, autores simbolistas, como Eugênio de Castro e Camilo Peçanha. Agora irei falar sobre o pré-modernismo na Europa. Na Europa, o período em que antecedeu o modernismo foi marcado pelos movimentos de vanguarda, criados numa época em que se via o aparecimento de muitas inovações tecnológicas. Além disso, com o surgimento da psicanálise no século XIX, Sigmund Freud colocou em foco o inconsciente, esse lugar onde a lógica e a moralidade não comandam. Assim, o consciente é o espaço da repreensão e o inconsciente da liberdade de ação. Essa visão, portanto, ampliou a forma de entender-se a humanidade e a sociedade. Nesse período surgiu também a teoria da relatividade de Albert Einstein. Essa teoria, o tempo não é absoluto, como defendia Isaac Newton, mas relativo, pois depende do ponto de vista do observador. Essa quebra radical com a física clássica foi mais um elemento do século XX que colocou em xeque as certezas do passado e trouxe a ideia de que um novo mundo estava surgindo. Nesse contexto, alguns artistas entenderam que a arte também precisava de renovação para estar de acordo com o novo século, uma época de franca evolução tecnológica, comandada pela velocidade, pelas possibilidades, mas também pelas incertezas. Assim como Einstein na ciência, esses artistas questionaram nas artes teorias já cristalizadas. Surgiram assim as vanguardas europeias. Nesse período na Europa, ficou conhecido como Belle Époque. Segundo Paula da Cruz Landim, doutora em arquitetura e urbanismo, se há um período histórico onde tudo mudou rapidamente, é o Belle Époque europeia, com revoluções acontecendo em todos os campos. Esse foi o período onde as vanguardas artísticas faziam coro no enfrentamento às concepções extremamente rígidas da arte acadêmica, engessada em uma estética em que tinha um pé no Renascimento.
Foi por meio dessa perspectiva revolucionária de quebra com os valores tradicionais que se forjaram as bases do modernismo europeu, que tem caráter transgressor. Evidentemente, as questões políticas que levaram à Primeira Guerra Mundial deram ao novo estilo que surgiu seu caráter nacionalista. Agora irei falar sobre o contexto histórico do modernismo na Europa. Desde o final do século XVIII, as transformações promovidas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa modificaram a cultura, a sociedade e os modos de existência humana. O surgimento da produção industrial, que se intensificou no século XIX, transformou uma Europa agrária em berço de grandes metrópoles, e as revoluções burguesas que aboliram o absolutismo também estipularam as noções de cidadania e de direito, emancipando os homens de súditos a indivíduos. O que se entende por sociedade moderna é, portanto, a sociedade industrializada. Todas as características associadas à ideia de modernidade estão relacionadas ao conjunto de mudanças gestado pela industrialização. E esse meio de produção industrial implica mudanças que vão muito além das áreas de economia ou da tecnologia. É o surgimento de um modo de vida que compreende também transformações políticas, sociais e culturais. É passando pelas modificações abrangentes da industrialização que as sociedades tornaram-se modernas. As descobertas científicas dos 1900, como a teoria da relatividade de Albert Einstein e as teorias da psicanálise de Sigmund Freud, também alteraram significativamente a maneira como o ser humano compreende o universo e a si mesmo. A invenção da fotografia e do cinema também é um fator histórico que contribuiu para que a arte fosse reinventada. Vamos falar agora sobre características do modernismo. E podemos citar como características do movimento modernista experimentações de formas e técnicas, liberdade de criação, frequente engajamento social propondo reflexões sobre a vida humana e o progresso, interesse nas adaptações que o indivíduo sofre no mundo modificado que se apresenta como um desafio à integridade das personagens nas obras, valorização do cotidiano enquanto material para a produção de arte, e uso de símbolos para representar as diversas camadas da realidade. Já que estamos falando sobre o modernismo, vamos falar sobre o modernismo no Brasil. Quando nasce o modernismo, a sociedade brasileira ainda não era modernizada. Não havia grandes capitais cosmopolitas como nos países europeus. Grande parte da população habitava ainda as zonas rurais e a estrutura social embaçava-se no patriarcalismo. O desejo do modernismo no Brasil partiu justamente dessa necessidade de modernização. O modernismo tem início no Brasil a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu em São Paulo, no centenário da independência, influenciados pelos ismos europeus, cubismo, futurismo, dadaísmo, etc. E pelas novas demandas da urbanização crescente da capital paulista, principal centro industrial do país. Um grupo de artistas promoveu diversos eventos congregando música, dança, poesia e exposições de artes plásticas em busca da construção de uma nova linguagem. A proposta modernista brasileira envolvia a consolidação de uma inteligência nacional livre dos academicismos, consciente de si e das mudanças do mundo transformado pela rapidez dos novos meios de transportes, pela produção em larga escala industrializada e etc. Em um movimento de ruptura com toda a tradição anterior, o modernismo brasileiro importou da Europa a postura de destruição dos antigos padrões artísticos, mas deu-lhe uma roupagem nacional e nacionalista, mais de um nacionalismo consciente cujo interesse era principalmente desenvolver um pensamento autônomo, livre das escolas artísticas e intelectuais do velho mundo. A arte moderna consolidou-se então no Brasil, reverberando novas produções das décadas seguintes. Pode ser divididas o modernismo brasileiro em 3 fases: primeiro modernismo, segundo modernismo e terceiro modernismo.
Agora vamos falar cada fase do modernismo brasileiro. Para começar, vamos falar sobre o primeiro modernismo, ou também chamado de geração de 20, a fase heróica, que vai de 1922 até 1930. Caracterizada pela fusão de influências das vanguardas europeias com elementos brasileiros, a primeira geração de modernistas tinham como objetivo a consolidação de uma cultura nacional. Nossos artistas estavam preocupados em desenvolver o papel da vanguarda em nosso país, que não era uma cosmopolita como os europeus. Como no romantismo, procuravam integrar a estética literária internacional com os problemas e a cultura nacionais. No entanto, diferente da velha escola do século XIX, a proposta não é um ufanismo exacerbado, mas um olhar consciente para o Brasil e a busca pela independência mental da nação. A proposta da arte moderna nessa primeira fase era a libertação do olhar por meio da destruição dos velhos tabus da inteligência nacional, em busca de uma renovação cultural. Os ideais da liberdade e do nacionalismo críticos são características importantes da produção do período. Contrapondo-se veementemente ao academicismo e à elitização da arte defendida pelo movimento parnasiano, a geração de 20 retomou o folclore nacional e propôs uma poesia de versos livres, síntese rebelde e repletos de tons confessionais que valoriza a linguagem coloquial e incorpora a fala do povo. Os primeiros modernistas fazem uso frequente da paródia e da ironia não sentimental, e não raras produções do período são cômicas ou alegres. As técnicas do cubismo e do cubo-futurismo também foram incorporadas e aparecem por meio de alomorfias geométricas, representação de múltiplas perspectivas do objeto em um único plano, colagem, metonimias, cortes e montagens cinematográficas. Artistas de todas as áreas interessaram-se pelo primitivismo e por vivências pré-civilizatórias como as dos indígenas, que representam ao mesmo tempo a nudez cultural e humana, em busca de novos caminhos para refazer o Brasil. Os primitivistas, liderados por Oswaldo de Andrade, redigiram o chamado Manifesto Pau-Brasil, defendendo a autonomia da arte brasileira, que nada devia à arte europeia. Nesse sentido, a poesia nacional deveria ser natural, caipira, identitária. A radicalização do primitivismo do grupo Pau-Brasil culminou do Manifesto Antropofágico ou Antropófago, que entendia que devemos mastigar todas as influências estrangeiras para que as incorporem de maneira próspera. Na antropofagia, seríamos nós e, ao mesmo tempo, os outros. Agora eu vou falar sobre os principais autores e obras do modernismo brasileiro. Vou começar dizendo então sobre o primeiro modernismo. Mário de Andrade. Obras principais: Pauliceia Desvairada, A Escrava que não é Isaura, Amar, Verbo Intransitivo, Macunaíma, Lira Paulistana e Contos Novos. Oswaldo de Andrade. Principais obras: Memórias Sentimentais de João Miramar, Manifesto Pau-Brasil, Poesia Pau-Brasil, Manifesto Antropófago, Serafim Ponte Grande e Rei da Vela. E Manuel Bandeira. Principais obras: A Cinza das Horas, Carnaval, O Ritmo Dissoluto, Libertinagem, Estrela da Amanhã, Lira dos 50 Anos, Estrela da Tarde e Estrela da Vida Inteira. Segundo modernismo. Carlos Drummond de Andrade. Principais obras: Alguma Poesia, Brejó das Almas, O Sentimento do Mundo, José, A Rosa do Povo, Claro Enigma, Fazendeiro do Ar, A Vida Passada Limpo e Lição de Coisas. Jorge de Lima. Principais obras: O Tempo e Eternidade e Invenção de Orfeu. Cecília Meirelles. Principais obras: Viagem,
Vaga Música, Mar Absoluto, Romanceiro da Inconfidência, Canções, Solombra e Ou Isto ou Aquilo. Rachel de Queiroz, Obras Principais. O 15, João Miguel, As Três Marias. José Lins do Rego, Obras Principais. Menino de Engenho, Doidinho, Bangué, O Moleque Ricardo e Fogo Morto. Jorge Amado, Principais Obras: Cacau, Jubaíba, Mar Morto, Capitães de Areia, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos e Tieta do Agreste. Graciliano Ramos, Obras Principais: Caetés, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas e Memórias do Cárcere. E por último, Érico Varíssimo, Obras Principais: Olhai os lírios do campo, O Tempo e o Vento, primeiro, O Continente, segundo, O Retrato, terceiro, O Arquipélago e Incidentes em Antares. Terceiro Modernismo: Guimarães Rosa, Obras Principais: Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão, Veredas, Primeiras Histórias e Tutameia. Clarice Lispector, Obras Principais: Perto do Coração Selvagem, O Lustre, A Cidade Sitiada, Laços de Família, Maçã no Escuro, A Paixão segundo GH, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, Água Viva e A Hora da Estrela. Jorge Cabral de Melo Neto, Obras Principais: Pedra do Sono, O Engenheiro, Psicologia da Composição, O Cão Sem Plumas, O Rio, Morte e a Vida Severina, A Educação pela Pedra, Alto do Frade e Agrestes. Agora eu vou falar sobre pós-vanguarda e marginalismo. Nos tristes e repressivos anos 70, a poesia rompeu o compromisso com a realidade e com o intelectualismo modernista e passou a ser marginal, diluidora, anticultural, pós-moderna. Sem constituir um movimento unificado, poetas jovens se declaram marginais e surgiram de norte a sul do país, espalhando que a poesia perderá a pompa e a solenidade e declarando o fim da modernidade e o início da pós-modernidade, nome empregado para denominar genericamente uma época que pendura atualmente, tendo se iniciado no momento pós-Segunda Guerra Mundial. A década de 70 começou à sombra do terrível AI-5, anunciador de um tempo nebuloso que abalaria a nossa história política. Aqueles que viveram um grande sonho dos anos 60 agora estavam exilados, silenciados e desencantados. A precipitação da juventude radicalizada na guerrilha, nas viagens, proporcionadas por drogas no desbunde, acentuou-se no silêncio de um vazio cultural. No entanto, a poesia que os jovens poetas apresentaram, distribuídas de mão em mão, impressa em mimeógrafo, declamada em bate-papos de botecos, foi extremamente atenta às crises políticos existenciais da história de seu tempo e redimensionou um conceito já fora de moda do poeta como um indivíduo sofrido, abatido, recolhido. A poesia desenvolvida sob a mira da polícia e da política nos anos 70 foi uma manifestação de denúncia e protesto, uma exploração de literatura geradora de poemas espontâneos, mal-educados, irônicos, coloquiais, que falam do mundo imediato do próprio poeta, zombam da cultura, escarnecem da própria literatura. A profusão de grupos e movimentos poéticos jogando para o ar os padrões estéticos estabelecidos mostra um poeta cujo perfil pode ser mais ou menos assim. Ele é jovem,
Seu campo é a banalidade cotidiana. Aparentemente não tem nem grandes paixões nem grandes imagens. Faz questões de ser marginal. Um clima ideológico que combina frustrações e medo provocou descrença geral em relação a projetos e planos futuros. Censores da Polícia Federal estavam presentes nas redações de jornais e revistas, nas emissoras de rádio e TV. O noticiário e as novelas de televisão foram filtrados e maquiados com imagens pasteurizadas de paz, prosperidade e tranquilidade social. Listas de palavras e assuntos proibidos circulam nas redações para que não sejam usados. Essas recebiam versões oficiais sobre os assuntos. A censura também atingiu a grande imprensa, provocando alguns protestos em jornais e revistas de grandes públicos, que passaram a usar estratégicas para denunciar as tesouradas. A revista Veja, por exemplo, preenchia os espaços vazios das edições com logotipos da editora Abril. O jornal O Estado de São Paulo com trechos de Os Lusíadas. A censura foi também implacável com a chamada imprensa alternativa, objeto de permanente perseguição. Jornais como Pasquim e Opinião travaram um verdadeiro corpo a corpo com os censores e tiveram várias de suas edições retiradas das bancas, bem como constantes prisões de seus editores, jornalistas e colaboradores. A música Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, concorrente de Roda Viva, de Chico Buarque, causou intensa polêmica no terceiro Festival de Música Popular Brasileira em 1967. Na letra das canções estavam alguns dos principais traços que marcariam o tropicalismo, movimento que, inspirado no Manifesto Pau-Brasil, de Oswaldo de Andrade, criou uma estética cuja combinação e contrastes de elementos incluem a miséria, o passado, o desenvolvimento, a tecnologia industrial, os movimentos musicais brasileiros, o subdesenvolvimento e a paródia. A crítica à direita brasileira é um desses elementos. Por entre fotos e nomes, sem livro e sem fuzil, sem fome, sem telefone, sem coração do Brasil. Deixando de lado as poesias nos papéis de jornais e revistas, faziam nos muros com pichações, foi às praças, as músicas, fazendo exposições. A poesia que floresceu nos anos 70 é inquieta, anarquia. Não se filia a nenhuma estética literária em particular. Embora se possa encontrar nela traços de algumas vanguardas que a precederam, tais como o concretismo dos anos 50 a 60 ou o poema Processo, os poetas jovens foram principalmente contra as portas fechadas da ditadura, contra o discurso organizado, contra o discurso culto, contra a poesia tradicional ou universal. A poesia saiu da página impressa do livro e ganhou das ruas. Ela podia ser lida nos muros, nos banheiros públicos, nas margens de outros textos de forma de uma carona literária. Ela estava em folhetos mimeografados, distribuídos de mão em mão, nos bares, nas praias, nas feiras, em qualquer parte. Recuperaram-se alguns laços com a produção do primeiro modernismo. Poemas minutos, poemas piada. Experimentaram-se técnicas, como a colagem e a desmontagem dadaísta. Praticaram-se formas consagradas, como o soneto ou o haikai. Tudo foi possível dentro do território livre da poesia marginal. Como bem atestam os poemas de Paulo Leminski, A Moda de um Grafite, com o saber haikai, constituído um antagonismo total em relação aos recursos poéticos tradicionais e questionando veementemente o conceito da poesia. Os marginais procuravam aproximar-se da comunicação visual e explorar a palavra em várias dimensões.
A proximidade com as artes visuais e plásticas provoca um diálogo entre os poetas concretos e os poetas marginais. Técnicas próprias de outras artes passam a ser usadas para compor o poema, colagem, desenhos, grafismo, fotografias, provocando uma linguagem visual fragmentária, como no poema de Paulo Silva. Olá, gente, eu sou a Maria Eduarda e eu vou dar continuidade ao pré-modernismo. O final do século XIX, na Europa, foi marcado pela competição entre as grandes potências em relação à expansão imperialista, ou seja, a exploração econômica de países subdesenvolvidos. Na época, isso gerou um clima de tensão entre as nações dominantes e causou o crescimento de discursos nacionalistas que formataram essa rivalidade, desencadeando a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. Já no Brasil, em 1889, ocorreu a Proclamação da República, e a partir desse evento histórico, as grandes cidades do país iniciaram um processo de reestruturação do espaço urbano, o qual objetivo era eliminar as marcas da arquitetura portuguesa e, por extensão, do período monárquico. Como resultado dessa intervenção no espaço urbano, houve o deslocamento de pessoas pobres que residiam em cortiços para regiões periféricas, e assim surgiram as favelas. Além disso, os escravos libertos, substituídos pela mão de obra europeia, eram entregues à própria sorte, sem nenhuma ajuda para sobreviverem. Entretanto, em contraposição a essa miséria, o estado de São Paulo enriquecia com a cultura do café, e no Nordeste, o motivo da miséria era outro, a seca. Nesse contexto de desesperança, ganhou força a voz de um líder, o beato Antônio Conselheiro. Ele foi um líder do movimento religioso que reuniu milhares de seguidores no Arraial de Canudos. Ele conseguiu, com suas profecias sobre o fim do mundo, juntar muitos seguidores, pessoas que, diante da realidade difícil, não tinham outro recurso a não ser recorrer à fé. Essa situação levou à Guerra de Canudos, que ocorreu em 1896 a 1897, e é nesse contexto marcado por disparidades sociais e conflitos políticos que surgiu o pré-modernismo. Assim, os autores desse período acabaram refletindo em suas obras essa realidade, não havendo mais espaço para idealizações, e mostrar a realidade crua do país tornou-se uma missão para eles. Agora vamos falar um pouco sobre as vanguardas europeias. As vanguardas europeias são movimentos artísticos e culturais que visam romper com o tradicionalismo, incentivando sempre a liberdade de expressão de cada artista. Com isso, propunham inovações, pois acreditavam que essas ideias poderiam ser adotadas como prática comum, e esse movimento foi a principal influência para a criação da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922. Das vanguardas, as que mais se destacaram foram cubismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo e o surrealismo. O cubismo foi marcado pela valorização de formas geométricas e desvinculou-se da objetividade da arte mimética. Muitos artistas consideram essa vanguarda uma das mais significativas, pois apresenta uma nova perspectiva apresentada a partir de uma realidade fragmentada. Como exemplo, temos Pablo Picasso, que é um dos representantes dessa expressão. Já o dadaísmo representa uma negação à arte tradicional e foi criada a partir da chama da instabilidade, medo e revolta provocado pela Primeira Guerra Mundial. Na literatura, a vanguarda caracteriza-se pela agressividade e rejeição à racional. Nas artes, percebemos o tom irreverente dos artistas, marcado pela ironia, deboche e o niilismo. Agora, o futurismo é uma vanguarda que nega qualquer relação com o passado e valoriza a exaltação do progresso, da modernidade. No campo literário, ganha enorme destaque ao fazer alterações na estrutura sintática e na pontuação. Filippo Marinetti é o grande nome desta vanguarda. O expressionismo é relacionada a uma visão mais subjetiva, as sensações do artista no momento de sua criação a partir do modo de expressar seu ponto de vista. Ela dá maior liberdade ao artista em sua produção. Sendo assim, se desvincula totalmente da forma, conteúdo e traços artísticos tradicionais. E por último, temos o surrealismo, que é associado ao mundo mais fantasioso. O surrealismo ele se aproxima do campo irracional da mente, valorizando o subconsciente, o sobrenatural. O artista Salvador Dalí
é o grande destaque desta vanguarda. Agora, nós vamos dar início ao modernismo. Para quem não sabe, o modernismo é um estilo de época surgido no início do século XX, em um contexto de tensão política entre as grandes potências europeias. Neste período, ocorreram também descobertas e inovações tecnológicas que passaram a caracterizar a vida moderna. Já no Brasil, a República Velha, que ocorreu de 1889 a 1930, chegava ao fim para dar início à Era Vargas, que começou em 1930 e teve o fim em 1945. Esse estilo de época é caracterizado pelo seu caráter transgressor, antiacadêmico e nacionalista. E no Brasil, ele é dividido em 3 fases distintas, que juntas englobam o período de 1922 a 1978. Este período conta com alguns autores como Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Ferreira Goulart e Clarice Lispector. Já em Portugal, o maior nome do modernismo é Fernando Pessoa. O modernismo no Brasil aconteceu por influência de tendências estéticas europeias que acarretaram uma nova percepção de arte no século XX. Influenciados pelas correntes antiacadêmicas das novas produções artísticas europeias e engajados na consolidação de uma nova consciência criativa brasileira, os artistas, músicos e escritores modernistas revolucionaram aquilo que se entendia por arte até então. Agora, vamos dar influência no modernismo no Brasil. Ainda majoritariamente agrário, começavam a esboçar-se no país os primeiros sinais de industrialização, principalmente na capital paulista. Proclamada em 1889, a República mostrava-se uma sucessão pouco democrática das oligarquias e privilégios coloniais, agora expressos na política do café com leite, na qual oscilavam presidentes, ora mineiros, ora paulistas, mantendo-se os interesses da federação alinhados ao da burguesia industrial e dos latifundiários cafeicultores e leiteiros de ambos os estados. O início do século XX no Brasil foi marcado pela chegada de um enorme número de imigrantes, principalmente italianos e japoneses, que substituíram o trabalho escravo na lavoura. Os negros brasileiros sem direito ao trabalho assalariado foram marginalizados, evidência de que a abolição não resolveu o racismo estrutural no país, tampouco transformou os negros em cidadãos. Já com a Primeira Guerra Mundial, houve dificuldade em importar produtos manufaturados, o que tornou necessário o desenvolvimento de um parque industrial para atender às necessidades do país. Influenciados pelas correntes antiacadêmicas das novas produções artísticas europeias e engajados na consolidação de uma nova consciência criativa brasileira, os artistas, músicos e escritores modernistas revolucionaram aquilo que se entendia por arte até então. Agora, vamos dar influência no modernismo no Brasil. Ainda majoritariamente agrário, começavam a esboçar-se no país os primeiros sinais de industrialização, principalmente na capital paulista. Proclamada em 1889, a República mostrava-se uma sucessão pouco democrática das oligarquias e privilégios coloniais, agora expressos na política do café com leite, na qual oscilavam presidentes, ora mineiros, ora paulistas, mantendo-se os interesses da federação alinhados ao da burguesia industrial e dos latifundiários cafeicultores e leiteiros de ambos os estados. O início do século XX no Brasil foi marcado pela chegada de um enorme número de imigrantes, principalmente italianos e japoneses, que substituíram o trabalho escravo na lavoura. Os negros brasileiros sem direito ao trabalho assalariado foram marginalizados, evidência de que a abolição não resolveu o racismo estrutural no país, tampouco transformou os negros em cidadãos. Já com a Primeira Guerra Mundial, houve dificuldade em importar produtos manufaturados, o que tornou necessário o desenvolvimento de um parque industrial para atender às necessidades do país. Agora vamos falar um pouco sobre o modernismo na Europa. O modernismo surge na Europa e suas raízes remontam à segunda metade do século XIX na poesia de Charles Baudelaire e na pintura de Edward Manet, com o chamado avant-garde, que foi a denominação comum a produções que envolvem as primeiras tentativas de superar a tradição artística consolidada e o status quo.
Nos primeiros anos do século XX, consolidava-se a chamada arte moderna, principalmente com as vanguardas artísticas, movimentos de experimentação e reinvenção estética que propulsionaram uma nova concepção de produção da arte. Por meio do repúdio a todas as tradições e escolas anteriores, os artistas de vanguarda promoveram o uso de novas técnicas e materiais e aboliram as fronteiras entre os vários gêneros da arte. Segundo modernismo ou geração de 30, a consolidação do movimento, de 1930 a 1945. A segunda fase modernista encontra-se numa encruzilhada entre o presente e o futuro. Já consolidada a ideia de uma cultura nacional e de uma estrutura modernista, a geração de 30 não precisava ser tão combatida e voltou-se para os temas de crise contemporânea, como a existência do ser humano no mundo, a angústia inerente à condição humana, a vida cotidiana, a miséria agrária, a alienação das massas e a incompetência dos órgãos políticos. É comum aos artistas deste período um espírito de contemporaneidade, absorvendo as teorias do existencialismo, da psicanálise e do marxismo. Cuidam essencialmente de problemas do tempo presente, direcionam o olhar para a compreensão do ser humano moderno em meio ao mundo modificado, desfigurado pelas guerras e desigualdades e em constante transformação. A poesia da geração de 30 mantém as invenções rítmicas, a paródia e o humor da geração anterior, bem como a oralidade, o verso livre e a valorização do cotidiano. No entanto, desvincular-se dos desvarios de 1920 e substituí-os por uma lírica mais reflexiva, fazendo uso da metalinguagem e de elementos da tradição simbolista, revisitando também as formas clássicas do soneto e do madrigal, sem que isso, contudo, representasse um retrocesso na empreitada modernista. A retomada de formas também teve lugar na prosa, que, sob muitos aspectos, revisitou o romance realista do século XIX, dando-lhe uma nova roupagem. A prosa realista da geração de 30 entende a miséria, a desigualdade e a opressão como um sintoma dos poucos equânimes relações sociais. É, sobretudo, este o tema escolhido pela prosa, a realidade da sociedade brasileira contemporânea, os seus problemas, disparidades e crises. São produzidos romances regionalistas, urbanos e intimistas, obras de engajamento político-social e que abordam os personagens pelos viés psicológicos, trazendo à tona fluxos de memória e mergulhos na psique. Terceiro modernismo ou geração de 45, o pós-modernismo. Nascida no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, dos destroços da bomba atômica, da criação da ONU e do fim do Estado Novo de Getúlio Vargas, a terceira fase modernista tende à metafísica e ao hermetismo. Diversas correntes literárias convivem ao mesmo tempo, e é nesse período que há um crescente desenvolvimento do teatro e de uma tradição de crítica literária brasileira. Divagações místicas, infindáveis buscas metafísicas, a pergunta pela essência do ser humano e do mundo e a angústia diária e existencial são temas frequentes da prosa do período. O mal-estar trazido pelos destroços da guerra e do desenvolvimento tecnológico utilizado de maneira destrutiva reflete-se na literatura, que reverbera questões: o que fazer? Qual é a essência humana diante de tantas falências da cultura e da civilização? Onde está Deus? A poesia, por sua vez, incorporou uma retomada métrica regular e ao trabalho com as rimas, ao contrário da proposta anárquica da primeira fase. Há também um retorno à gramática tradicional e ao formalismo, mais trabalho intelectual, menos emoção e inspiração, reforçando as correções e trabalhos de reescrita. Foi também um momento de poesia de vanguarda, abrindo espaço para os movimentos do concretismo, 1956, e neoconcretismo, 1959. O pós-modernismo. O pós-modernismo, pós-modernidade ou ainda movimento pós-industrial é um processo contemporâneo de mudanças significativas nas tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e científicas. Ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, e o movimento modernista. Esse conceito de pós-moderno foi introduzido a partir dos anos 60 e veio acompanhado dos avanços tecnológicos da era digital, da expansão dos meios de comunicações, da indústria cultural, bem como do sistema capitalista, lei de mercado e consumo, e também da globalização.
As principais características do movimento pós-moderno são a ausência de valores e regras, imprecisão, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão. Oposto ao modernismo racionalista, ciência e aos valores burgueses, podemos considerar também o pós-modernismo como uma combinação de várias tendências, e essas tendências vigoram até hoje nas artes, tanto elas plásticas, arquitetura, literatura, filosofia, política e no âmbito social. De tal modo, nas artes, o pós-modernismo foca na multiplicidade e mistura de estilos. Não existem mais compartimentos de gêneros ou mesmo a formalidade aplicada nas artes, bem como nos âmbitos social e cultural. Por mais que essa era tecnológica e a expansão da homogeneização, da globalização, demonstre a produção em série dos produtos, o pós-modernismo é uma nova tendência que mescla tudo. Demonstra, assim, a nova vida do homem pós-moderno, que é bombardeado de informações, e a vida é baseada na efemeridade, narcisismo e do hedonismo. Surge a época das incertezas, do vazio e do niilismo, onde o e não mais o ou determinará os diversos campos. Isso quer dizer que podemos gostar de música sertaneja e pop ao mesmo tempo, ou de arte abstracionista ou figurativa. E essa nova mentalidade confere à pós-modernidade uma fragmentação estilística, e ao mesmo tempo que explora a pluralidade, mesclando vários estilos. A arte pós-modernista, ou arte contemporânea, é uma arte essencialmente eclética e híbrida. Ela explora o lúdico, o humor, a metalinguagem, a pluralidade de gêneros, a polifonia, a ironia, as fragmentações e desconstruções de princípios e valores. Tem como foco o cotidiano banalizado. A espetacularização, mencionada por muitos críticos e que, grosso modo, significa tornar espetáculo, é uma tendência aplicada a artes e à cultura pós-moderna. Podemos verificar essa espetacularização como o avanço dos meios de comunicação e da era digital, onde o simulacro torna-se real mesmo não sendo. Em outras palavras, o simulacro substitui a própria realidade e, por fim, diferente da arte moderna, a arte pós-moderna preza a participação e interação do público. Agora, por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre o pós-vanguarda e marginalismo. O estudo crítico de autores, Torquato Neto, Teresina, 1944, Rio de Janeiro, 1972. Torquato Neto foi considerado o verdadeiro pai fundador da vanguarda nos anos 70. Ele foi poeta e letrista de música popular e também jornalista. Ele cometeu suicídio em 1972 e seu livro Últimos Dias de Paupéria foi uma poesia mutante, sem lenço e sem documento. Ana Cristina César exerceu intensa atividade jornalística e editorial, após se licenciar em Letras pela PUC, Rio, em 1976. Ela destacou-se em sua produção a obra A Teus Pés, Poesia e Prosa, publicada em 1983, que reúne 3 livros, Cenas de Abril, Correspondência Completa e Luvas de Pelica. De publicação póstuma são Inéditos e Dispersos, escritos na Inglaterra e escritos no Rio. Casaco, Rio de Janeiro, de 1944 a 1988. O poeta, compositor e ensaísta Antônio Carlos de Brito assinou seus poemas e suas músicas com o pseudônimo Casaco. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez sua estreia literária em 1967 com o volume de poesia A Palavra Serzida, em que ainda se notam influências de Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Cecília Meirelles e entre outros poetas da modernidade. Com o Grupo Escolar, publicado em 1970, mudam-se os eixos da sua poesia, agora mais marcada pela presença de Manuel Bandeira e principalmente Oswald de Andrade. Características da poesia marginal. Casaco caminhou-se para uma grande independência literária, com Beijo na Boca e Segundo Classe, ambos em 1975. Os integrantes da coleção Vida Artista, Agudo Crítico Literário, foi um dos grandes ensaístas a analisar a poesia marginal no estudo Tudo na Minha Terra.